Olá e bem-vindos. Então, hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos assim mais estranhos e poderosos de toda a narrativa bíblica. Êxodo, capítulo 24. A pergunta que guia a nossa conversa é: como se firma um contrato com um Deus invisível, todo-poderoso? E a resposta, como a gente vai ver, envolve pedra, sangue e uma refeição que mudou a história de uma nação. Para nos guiar, temos o texto e os comentários de duas bíblias de estudo, a Holman e a NAIA. Nossa missão é decifrar a coreografia sagrada de um dos pactos mais importantes já feitos. E é exatamente uma coreografia. Este capítulo não é só uma lista de eventos, sabe? É um drama em vários atos. É o momento em que a relação entre Deus e o povo de Israel sai, digamos, da informalidade e se torna um pacto oficial, uma aliança selada. Pensa nisso como, a assinatura de uma constituição ou uma cerimônia de casamento. Tudo que acontece aqui, cada gesto, cada objeto, tem um peso simbólico gigantesco. É aqui que o relacionamento ganha suas regras, seus rituais e, claro, suas consequências. Certo, então vamos ao primeiro ato. A cena começa com Deus chamando um grupo bem seleto para subir o Monte Sinai. Moisés, Arão, seus 2 filhos e 70 anciãos. Mas existe uma regra bem clara. Moisés vai sozinho até o topo, os outros ficam a uma certa distância e o resto do povo nem pode colocar o pé no monte. Essa separação em níveis me parece criar uma distância enorme. Isso não corre o risco de tornar Deus uma figura assim meio inacessível, algo só para a elite e não Deus para todos? É uma ótima pergunta, porque vai um pouco contra a nossa sensibilidade moderna, né? Mas, no contexto do Antigo Oriente, essa organização do espaço é fundamental. Uma das notas de estudo aponta que isso antecipa a própria estrutura do tabernáculo. Existem níveis de santidade e o acesso é progressivamente mais restrito. Não é sobre criar uma elite, mas sobre ensinar uma lição visual sobre a santidade de Deus. É como entrar numa catedral imensa. Você sente que precisa se comportar de um jeito diferente. A distância física aqui é uma metáfora para a reverência. E adorar de longe, nesse caso, não é um ato de exclusão, mas de profundo respeito. Entendi. Então é menos sobre hierarquia social e mais sobre uma geografia sagrada. Isso também coloca uma pressão imensa sobre Moisés. Ele não é apenas um líder. Ele se torna literalmente a única ponte entre o céu e a terra para toda uma nação. Exatamente, ele é o mediador por excelência. E o papel dele fica claro logo em seguida. Ele desce do monte e conta ao povo tudo o que ouviu. É a apresentação, digamos, dos termos e condições do pacto. E a reação do povo é imediata e unânime. Eles respondem numa só voz: faremos tudo o que o Senhor falou. É o sim coletivo. E eles repetem isso mais tarde no capítulo. É um consentimento explícito. Mas palavras, por mais unânimes que sejam, podem se perder ao vento, certo? O que vem a seguir é a tentativa de tornar essa promessa permanente, de gravá-la na realidade física. E aí as coisas ficam bem viscerais. Muito viscerais. Moisés se levanta de madrugada e começa a montar um cenário. O que é genial aqui é a cenografia. Não é só um ritual, é um teatro sagrado. De um lado, ele constrói um altar, que as notas explicam ser o ponto focal que representa a presença de Deus. Do outro lado, ele ergue 12 colunas de pedra. E essas colunas não são só marcadores, são como se fossem as testemunhas de pedra do povo, uma para cada tribo. O palco está montado, com os 2 lados do acordo, se encarando. A tensão é palpável antes mesmo do ritual principal começar. Então veio o sangue, sacrifícios são feitos, e Moisés divide o sangue dos animais em 2 partes. Metade ele joga no altar, no representante de Deus. Depois ele lê o livro da aliança para o povo, que confirma o sim mais uma vez, e então ele pega a outra metade do sangue e joga no povo. Pera, isso é chocante. Hoje em dia isso seria visto como um ato bizarro até assustador. Por que eles precisavam de um gesto tão físico e francamente sangrento para selar um acordo?
fascinante aqui, né, que a gente está esbarrando numa linguagem simbólica muito antiga, que perdemos hoje. Para eles, o sangue era o símbolo máximo da vida. Uma das Bíblias de estudo ressalta muito isso. Ao aspergir o sangue em ambas as partes do acordo, o altar e o povo, está se criando um vínculo de vida. É como se dissessem, a vida que estava neste animal agora nos une. Somos um só sangue, uma só vida. É um juramento de vida ou morte. Se uma das partes quebrar o pacto, é a própria vida que está em jogo. Não há nada mais sério ou mais permanente do que isso. É a assinatura em sangue de um contrato sagrado. Uau! Olhando por esse ângulo faz um sentido poderoso. Mas a história dá outra virada inesperada. Logo depois desse ritual intenso, Moisés sobe de novo com aquele mesmo grupo de líderes. E o texto diz algo que parece contradizer outras partes da Bíblia. Eles viram o Deus de Israel. Como assim? Eu sempre ouvi que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Exato, e é por isso que este momento é tão extraordinário. Os comentários que a gente tem sugerem que não foi uma visão da face de Deus, não uma forma definida. A descrição é muito cuidadosa. Diz que debaixo de seus pés havia uma como que pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram a base, o fundamento onde a presença divina estava. É um vislumbre da glória, da ordem, da pureza cósmica de Deus, sem revelar sua forma completa. É o suficiente para impressionar, mas não para consumir, sabe? Certo. E o texto reforça que Deus não estendeu a mão contra eles, ou seja, não os destruiu. E a cena seguinte é ainda mais surpreendente. Depois de serem salpicados com sangue e testemunharem essa visão celestial, o texto diz que eles viram a Deus, comeram e beberam. A transição de um ritual quase violento para uma refeição pacífica é muito abrupta. O que está acontecendo aí? Essa refeição é o equivalente antigo de um grande negócio sendo fechado com um jantar e um aperto de mãos. Pensa só, até hoje, quantos acordos importantes não são celebrados com uma refeição? É um gesto humano universal de paz, de acordo, de comunhão. Uma das notas chama isso de refeição de ratificação. O pacto foi selado com o sangue, que é o lado sério, solene e até perigoso do acordo. Agora, eles compartilham uma refeição, que é o lado da paz, da amizade e da comunhão que esse pacto torna possível. É a celebração do relacionamento. A diferença é que o convidado de honra é o próprio Deus. Isso eleva um simples jantar a um ato de comunhão cósmica. É impressionante pensar nisso. Ali no meio do deserto, em cima de um monte fumegante, acontece essa refeição tranquila. Um momento de paz absoluta no meio de um turbilhão de eventos divinos. Um contraste muito bonito, mas não acaba aí, claro. Deus chama Moisés para ir ainda mais alto, agora sozinho, para receber as tábuas da lei. E a imagem da presença de Deus se intensifica de novo, descrita como um fogo consumidor no topo do monte. E aí, se a gente conectar isso ao quadro geral, a imagem do fogo consumidor é constante no Êxodo. Apareceu na sarça ardente, vai guiar o povo como uma coluna de fogo. O fogo tem essa dualidade, né? Ele simboliza a santidade que purifica e ilumina, mas também o poder que pode destruir, o perigo para quem se aproxima sem o devido preparo. E o fato de Moisés ser o único que pode entrar nessa nuvem de fogo, enquanto o povo assiste de longe, aterrorizado, reforça pela última vez o seu papel único. Ele é o homem que pode caminhar no fogo em nome de todos. E ele fica lá por 40 dias e 40 noites. Um período longo que deixa todo mundo em suspense e, como a gente sabe pela continuação da história, prepara o terreno para o próximo grande drama. Sim, essa subida final de Moisés marca a última etapa da formalização. O pacto foi proposto verbalmente, foi aceito unanimemente, e selado com sangue e celebrado com uma refeição. Agora, ele vai ser materializado em tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus. É a entrega da Constituição da nação. Os 40 dias enfatizam a seriedade e a importância desse momento. Não é algo que se resolve numa tarde.
Então, quando a gente junta todas as peças, o que temos? Este capítulo é de fato quase uma cerimônia de casamento cósmica. Tem a proposta, que são as leis, tem o sim do povo, dito em voz alta 2 vezes, tem o ritual, que une as duas partes de forma inseparável, o sangue da aliança, e tem o banquete de celebração, a comunhão na presença divina. É um processo completo, com múltiplas camadas, que estabelece as bases de tudo o que vem depois. Exatamente, e estabelece os princípios que vão governar essa relação. A santidade de Deus, que exige respeito e uma abordagem mediada, a responsabilidade do povo, que é a obediência, e o mais surpreendente, a possibilidade de uma comunhão íntima, apesar da imensa diferença entre as duas partes. A refeição no monte é a prova de que essa relação, embora assustadora, também é convidativa. Toda estrutura religiosa e social de Israel nasce do que aconteceu neste dia no Sinai. E isso nos deixa com um pensamento final, quase uma provocação. O povo promete, com o que parece ser total sinceridade, que vai obedecer a tudo, 2 vezes. Mas quem conhece a história sabe o que acontece enquanto Moisés está no monte nesses 40 dias. O episódio do bezerro de ouro. Isso levanta uma questão sobre a natureza das nossas próprias promessas. O que significa fazer um pacto tão solene, selado em sangue, que é quebrado de forma tão rápida? Fica a reflexão sobre a distância que às vezes existe entre a nossa melhor intenção e a nossa capacidade real de cumprir o que prometemos.